Covid-19 ele avança e os números eles mostram isso, como vamos ver na sequência deste nosso vídeo, mas é importante lembrar exatamente a relação que existe entre o sistema econômico, o próprio político e o sistema produtivo como um todo, né? Com essa paralisação da economia mundial, em que 40% em média hoje está sendo produzido em termos de bens e serviços, há uma preocupação, sem dúvida, em produzir equipamentos que possam ajudar no atendimento médico e bem como também o respirador para a UTI. Tem-se observado que a atividade ela está completamente paralisada. Agora, por outro lado, também tem-se percebido qual é o país ou quais são os países que possuem infraestrutura mais consolidada, né? Que possuem sistema de informação mais seguro, possui confiança nos dados para que realmente possam ser analisados e então se tomar uma decisão efetiva, né? Tem também percebido com essa ocorrência desse momento em que há uma certa paralisia do sistema econômico e produtivo, tem se percebido o quanto realmente é necessário ter a circulação da moeda e ter também a circulação de bens, né? Nesse vídeo que vamos falar sobre o seguro-desemprego e de onde vêm os recursos que a União Europeia agora vai utilizar, né, é bem diferente do que ocorre exatamente no Brasil, onde as decisões políticas ainda não estão sendo efetivadas e, por sua vez, com o fim da primeira fase da quarentena, em especial em estados como São Paulo, e as pessoas foram obrigadas a procurar o que fazer, né? A procurar exatamente recursos para então continuar consumindo e também pagando as suas contas, né? Então, nesse caso, observamos que a Europa tem agido de forma diferente, porque é uma estrutura política mais consolidada, onde a fonte de recursos e os recursos eles estão efetivamente já nas mãos dos trabalhadores, nas mãos das pessoas, e isso faz com que muitos fiquem recolhidos em casa e então possa conter o vírus. Então, observe essas informações primeiro em relação ao total de casos que temos observado aqui do coronavírus. A informação ela vem aqui do BIG e também do coronavírus jhu.edu. E os dados eles são exatamente desse 6 de abril, né? Nós não vamos aqui perder bastante tempo nessa apresentação, mesmo porque é possível então fazer uma visita, inclusive navegar e fazer outras investigações além desses números totais que vamos apresentar. Mas também vale a pena, é claro, continuar vendo os vídeos nesse canal que tratam de emprego, produção, tratam da economia mundial, da geopolítica, tratam de relações internacionais, enfim. Existem tantos outros temas, vale a pena você visitar outros vídeos do nosso canal e indicar também, dando um like, para que ele continue sempre contribuindo para o trânsito, digamos, o tráfego das informações. E aí nós temos um caso total de 1.324.907, né? Sendo que aqui a França, aliás, nessa lâmina vamos apresentar os países europeus que interessam, já que vamos falar da participação do seguro-desemprego nesses países. Temos aqui o total da Itália, que tem um número expressivo, 132 mil. Sempre lembrando que o caso da Itália demorou para fazer a quarentena, então os casos cresceram. A Alemanha também teve uma certa demora, está com 101.214. O Reino Unido, 51.608. Inclusive, o Boris Johnson, o primeiro-ministro, acabou sendo internado dia 6 de abril, na UTI, então o caso dele tem se agravado, ele está com Covid-19. Temos aqui a Espanha, 135 mil, também todos esses países que nós citamos foram os que demoraram a tomar ciência e fazer a quarentena. E a Espanha, realmente, de todos os países, os números de mortos têm sido uma média de 700 diário, né? Um número expressivo. Portugal está com 11.730, né? Agora, não é uma questão de
trazer alarme para ninguém, né? A ideia é exatamente que as pessoas sejam informadas e que realmente tenham ciência de que é preciso ficar em casa. E para ficar em casa, o governo precisa colocar realmente dinheiro nas mãos dessas pessoas para elas comprarem os produtos básicos e também continuarem pagando as suas contas, né? E isso é ação de governo, não é como no Brasil, que o Brasil realmente houve o lançamento dos R$ 600, como já dissemos em um outro vídeo, mas em contrapartida não se tem feito nada, não tem nada de prático. Os bancos não nos liberam dinheiro, o governo também não libera dinheiro, então a sociedade hoje, né, com o fim da quarentena, na primeira fase, porque a quarentena em São Paulo foi estendida até 22 de abril, as pessoas elas estão nas ruas, ou seja, elas precisam ganhar o seu ganha-pão, precisam sobreviver, né? E aí então não há como aqui nós então ignorarmos aqui realmente é importante uma ação de governo, como vamos ver agora aqui na Europa, né? Pelo contrário, são dados oficiais e não podemos deixar de ignorá-los. Todos os dias surgem casos novos e casos em número bastante expressivo. Agora resta à sociedade, sobretudo a questão da ação de governo, injetar recursos para que então as pessoas possam ter dinheiro nesse período para continuar consumindo pelo menos os produtos de primeira necessidade, também pagando as suas contas básicas e manter-se recolhida. Dessa forma, pode-se conter o avanço do vírus, né? Como é o caso da Alemanha, França, Reino Unido, enfim, agora entra em cena a União Europeia pagando o seguro-desemprego. Vamos ver aqui essa apresentação. Veja, por exemplo, aqui o auxílio-desemprego na União Europeia agora vai chegar em perto de 100 bilhões de euros, mas há uma expectativa, se for preciso, né, de que realmente consuma o que tiver disponível. Lembrando que em outro vídeo que nós apresentamos aqui, o governo alemão, França, Reino Unido, também a própria Espanha, Portugal, liberaram recurso quase que imediatamente, né? E a sociedade ela pôde se ficar em casa de quarentena e tentar, digamos, diminuir o aumento no número de casos, né? Bem, esse fundo ele vem exatamente do MEDE, que é exatamente o Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou em português MEE, né, que conta com 200 bilhões de fundo do Banco Europeu de Investimentos, né? E o que é esse MEDE? O que é esse Mecanismo Europeu de Estabilidade? Bem, é muito interessante que a crise de 2008, né, quando houve lá a quebra do Lehman Brothers, fez com que vários países buscassem a proteção. No caso da Europa, não foi só isso, foi o caso também da Grécia, né? A Grécia, né, teve aqui a crise grega, né? A Grécia foi o país que realmente estourou a sua dívida e a Alemanha, por exemplo, chegou a injetar 40 bilhões de euros na Grécia na tentativa de fazer com que a economia se recuperasse. Bem, até hoje, né, nós somos 6 de abril de 2020, não houve recuperação grega, mas os fundos de investimento criado como uma espécie de colchão para amortecer essas de falta de liquidez dos países, tem ajudado nessa solução, né? E aqui, então, o MEE, ele entrou em operação em 2012 e ele era para substituir o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, né? Mas esse fundo europeu que era para ter sido extinto, houve o adiamento por causa exatamente do próprio problema do Covid-19, então é necessário ter mais recursos, mas de qualquer maneira o MEE pode contar com 500 bilhões de euros, né? Os maiores contribuintes desse fundo são a Alemanha, que tem 190 bilhões, a França, 142, a Itália, 125, a Espanha, com 9 bilhões e meio de euros, né? O que é mais interessante é que esses recursos eles foram criados para exatamente ajudar na liquidez dos países, ou seja, ajudar os países a ter dinheiro para poder saldar, digamos, seus compromissos em caso de emergência, como é o caso atual, né, em que as pessoas vão ficar em casa e o governo tem que injetar dinheiro para as pessoas comprarem e pagar as suas contas, né?
Nesse caso aqui, quando o fundo foi criado, ele já foi criado já para saque imediato, ou seja, os países eles contribuem para esse fundo e, ao mesmo tempo, também eles podem sacar quase que imediatamente, né? Então, isso vai ajudar também a Alemanha, por exemplo, a manter aquele programa que é o trabalho temporário, né? Em que as empresas alemãs inscrevem um certo número de trabalhadores, o dinheiro vai direto para a mão do trabalhador, não há intermediário, né? E o governo alemão ele paga 60% do salário líquido para o colaborador e quem tem filho recebe 67%, né? Como o colaborador não vai trabalhar, ou ele vai trabalhar parcialmente, né? E se ele for trabalhar parcialmente, no caso alemão, a empresa paga a diferença. Então, se o governo bancar 60, a empresa paga 40, né? Então, note que é uma ação completamente diferente da que ocorre no Brasil, onde não há liberação de recurso para o trabalhador, né? E, muito pelo contrário, houve liberação de recurso para os bancos, né? Então, o governo comprou aqui no Brasil títulos podres, né? Títulos abutres, vamos dizer assim, e os bancos eles ficaram com um certo colchão de liquidez, mas não estão liberando verba para ninguém. Veja, então, a diferença. Consulte sempre as fontes, né? Que nós aqui também temos um cuidado nesse canal de colocar as fontes e mostrar realmente como é a realidade do mundo, que é, claro, muito diferente do que ocorre na economia brasileira. E não esqueça de dar um like para que nosso canal continue sempre com evidência.